introdução da dor na nossa existência é justamente para lapidar o espírito, ou seja, para nos melhorarmos, para evoluirmos, quitarmos nossas dívidas, termos um entendimento mais aprofundado daquilo que nós erramos, justamente para a gente não errar mais. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo trata da justiça das aflições e nos diz que mesmo com o nosso conhecimento sobre a vida futura, é difícil compreender a conveniência de sofrer para ser feliz. Por que nós temos que sofrer para ser feliz? Na verdade, a gente quer ser feliz e a gente vive justamente para evitar os sofrimentos. Ninguém gosta de sofrer. Até dizem que era para ter maior mérito. Então, mas a gente se pergunta, né, por que uns sofrem mais que os outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifiquem essas diferenças, né, de posições? Por que uns nada conseguem ao passo que outros parece tudo sorrir, felicidade, tudo dá certo? Por outro lado, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias, que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita, a existência de Deus, ninguém pode conceber sem o infinito das perfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as dificuldades da vida derivam de uma causa, pois que Deus é justo, também essa causa tem que ser justa. De duas espécies são essas vicissitudes, essas dificuldades, problemas, dores da nossa vida. Umas têm causa na vida presente, outras fora dessa vida, em nossas vidas passadas. Então estamos encarnados nesse mundo por sermos imperfeitos. Estamos encarnados na Terra, que é um mundo de provas e expiações que está caminhando para um mundo de regeneração. Então, ainda no nosso mundo, o mal se sobrepõe ao bem. Então, é importante nós termos essa noção, e por sermos imperfeitos, também os nossos sofrimentos são maiores e são mais necessários. Porque nós precisamos da dor para nos lembrarmos de quanto somos imperfeitos ainda. Quantos de nós são vítimas da nossa própria imprevidência, do nosso orgulho, da nossa ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Quantas uniões desgraçadas que resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade nas quais o coração não tomou parte alguma? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança, dos excessos de todos os gêneros, alimentação, álcool, drogas ilícitas? Quantos pais infelizes com seus filhos porque não lhe combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença, deixam que nele se desenvolvem os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência em que são tratados e da ingratidão desses filhos. Então, imaginamos a dor de um pai, uma mãe, depois sentindo a indiferença do filho, a ingratidão. O Evangelho nos faz refletir e nos diz: interroguem friamente suas consciências, todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifiquem se, as mais das vezes, não poderão dizer: se houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. A quem então há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo?
O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, o acaso e outras desculpas que nem a eles mesmos convencem. Mas, por outro lado, se há males nessa vida cuja causa primária é o homem, há outros também os quais, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho e que parece atingi-lo por uma fatalidade. Como, por exemplo, a perda de entes queridos, as dos que são amparo da família, os acidentes que nenhuma previsão poderia impedir, reveses da fortuna que frustram todas as precauções aconselhadas pela prudência, os flagelos naturais, as enfermidades de nascença, sobretudo as que tiram a tantos infelizes os meios de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, idiotia, a necessidade especial que a pessoa acaba nascendo e não tem como ela se manter, tomar suas decisões às vezes. O que ele fez para merecer isso? Então, os que nascem nessas condições certamente nada hão feito na existência atual para merecer. Sem compensação, tão triste sorte que não podiam evitar, que são impotentes para mudar por si mesmos e que os pões à mercê da comiseração pública. Ou seja, eles são dependentes, né? Então, por que, pois, seres tão desgraçados, enquanto ao lado deles, às vezes no mesmo teto, na mesma família, né, outros são favorecidos de todos os modos? O que dizer dessas crianças que morrem em tenra idade, que da vida só conheceram os sofrimentos? Problemas são esses que ainda nenhuma filosofia pôde resolver, anomalias que nenhuma religião pôde justificar, que seria uma negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, se verificasse a hipótese de ser criada a alma ao mesmo tempo que o corpo, e de estar a sua sorte irrevogavelmente determinada após a permanência de alguns instantes na Terra. O que fizeram essas almas que acabaram de sair das mãos do Criador para que se visse nesse mundo abraços com tantas misérias e para merecerem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, visto que não hão podido praticar nem o bem nem o mal? Todo efeito tem uma causa, e tais misérias são efeitos e hão de ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, a causa também há de ser justa. É o efeito precedendo sempre a causa. E se esta não se encontra na vida atual, há de ser na vida anterior. Por outro lado, não podendo Deus punir alguém pelo bem que fez, nem pelo mal que não fez. Se somos punidos, é que fizemos o mal. E se esse mal não o fizemos na presente vida, temos que ter feito numa vida anterior. É uma alternativa que ninguém pode fugir, em que a lógica decide em toda parte que se acha a justiça de Deus. Não há como a gente poder explicar essas tragédias de inocentes crianças que vêm ao mundo para sofrer, para acontecer alguma coisa, se nada fizeram de mal. Então, não tem uma questão de causa e efeito, se a gente não acreditar numa vida anterior, onde talvez ela veio para esse mundo justamente para quitar algum débito da vida passada ou até para ajudar um outro familiar ou alguém que conviveu esse curto período de tempo para que ele se sensibilize e que possa com isso contribuir para a evolução e crescimento dele e de quem com eles conviveu. Vou contar uma historinha, na verdade, de um filme. Tem um livro que fizeram um filme que é A Cabana. Conta, né, que uma família, né, religiosa, e foram fazer um passeio no lago e eram um pai e os 3 filhos, né, um menino e 2 meninas. Então, tinha esse casal adolescente com um pouco mais de idade e uma criança de 4, 5 anos, uma menina.
E os dois adolescentes foram fazer um passeio de barco no lago e o barco vira, e aí o pai sai em socorro deles. E essa criança menor que estava em terra numa mesa ali, olhando para isso, ela é sequestrada. E quando eles se dão conta, depois de toda aquela confusão, e socorrem os filhos, tudo, cadê a criança? Realmente é raptado, essa criança. Aí partem para a busca, se vem polícia e tudo. E aí, no dia seguinte, eles descobrem que essa criança foi levada para uma cabana abandonada no meio da floresta e foi violentada e assassinada. Quando a família fica sabendo tudo isso, bom, a gente pode imaginar, né, o que a gente sentiria numa situação dessa. O sofrimento dos pais, dos irmãos, revolta, ódio a essa pessoa que fez isso. Então, acaba acontecendo um desequilíbrio muito grande nessa família, um desespero muito grande, devido à dor, né? Uma dor que eu acho que só quem passa por isso consegue mensurar ela bem. E o pai, principalmente, fica muito transtornado, se revolta contra Deus. Como é que a gente, como, digamos, Deus sendo bom e justo, permite que uma outra pessoa faça um mal a uma criança indefesa, né? E isso bate muito forte e balança a sua fé. E ele sai com o carro, iria de novo para a cabana e no meio do caminho ele se acidenta e fica em coma, é hospitalizado. E nesse momento que hoje a gente ouve muitos casos de quase morte, o espírito se desdobra do corpo, né? Ele tem um encontro com Deus e ele conversa com Deus. Ele diz: mas como é que tu deixou acontecer isso, né? Como é que minha filha inocente teve que passar por esse sofrimento? Ela mal estava começando a viver e realmente é muito difícil, né, para a gente entender, principalmente quem está envolvido, né? Pai e mãe que tem o filho, aquele amor que a gente tem, e que falar com a razão, né, é mais fácil quando tu não tem esse envolvimento direto. Mas nesse convívio com Deus, tinha mais Jesus, o Espírito Santo, eles simbolizavam 3 pessoas, né, que eles têm esse convívio, eles começam a levar ele a certas situações e mostrar situações diferentes. E aí pedem no momento para ele se colocar no lugar de Deus. Aí tem lá, que ele vai numa montanha lá que tem a sabedoria, e a sabedoria questiona ele. Não, hoje tu vem aqui, tu senta no lugar de Deus e tu vai ter que decidir. Tu tem 2 filhos, né, que ainda estão vivos, sim. E se tu tivesse que escolher, digamos, numa determinada situação, que fosse ter um sacrifício, qual dos 2 filhos que você iria escolher? De maneira alguma eu escolheria nenhum deles. Se tivesse que fazer algum sacrifício, eu me sacrificaria no lugar deles. E ele disse: pois é, mas é que Deus faz por nós. E aí nesse momento ele começa a refletir também que Deus é Pai de todos nós. E é desde o, digamos, da pessoa boa e da pessoa que ainda não é tão boa. E todos nós somos irmãos. E esse entendimento é muito difícil para nós termos ainda hoje. Então, nesse conflito, ele começa a ter esse entendimento. E aí ele também é levado, e ele vê a filha dele no mundo espiritual e vê que ela está bem, que ela está feliz, que ela está... E vendo a felicidade dela, também essa revolta vai diminuindo. E ele começa a ter um entendimento seguinte, que ela passou aquela dor daquele momento, mas ela foi amparada, teve seu consolo. Tá? Nós sabemos que aqui a nossa vida é uma vida de 80, 60, 100 anos, hoje em dia estamos vivendo mais. Mas se nós formos pensar que a vida, nossa vida é eterna, o que é 100 anos, 80 anos perante a eternidade? Não é nada. Então a nossa vida principal é a vida espiritual. Como nós estamos num mundo muito material, que a matéria ainda é muito preponderante para nós, inclusive para o nosso entendimento, e às vezes é difícil de nós ter esse entendimento que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida. Que nós estamos aqui de passagem justamente para esse aprendizado, para nós conseguirmos
como nós somos ainda muito imperfeitos, nós precisamos da matéria, da dor, para justamente conseguir evoluir e tendo esse entendimento. E conforme nós formos evoluindo, então nós já vamos, inclusive não vamos ter mais necessidade de reencarnar num mundo de provas e expiações. Talvez nós continuemos encarnando aqui na Terra, porque esse mundo está nessa transição. E certamente essas pessoas, digamos que ainda, esses nossos irmãos que são imperfeitos, que ainda fazem muita maldade, talvez não, com certeza eles não vão mais encarnar aqui no nosso mundo. E vão ir para outro mundo, que ainda de provas e expiações, porque eles vão precisar estar neste mundo para eles conseguirem evoluir, até para... Eu dei uma misturada agora nos assuntos, mas no final disso, esse pai, ele termina todo esse sofrimento, essa dor, quando ele vê a filha bem. Quando ele consegue ver ela no mundo espiritual, ela bem e ela feliz. E consegue entender que essa filha passou por isso justamente também para que com toda essa situação ele aprendeu muito. Daí ele sai do coma, ele reencontra a família. A outra filha que ele tinha se sentia culpada por ter ela ajudado a virar o barquinho lá que eles estavam passeando no lago, ela se sentia culpada pela morte da irmã. Então eles têm esse reencontro. Quando ele consegue ter esse equilíbrio e consegue perdoar aquele que fez o mal para a filha dele, que não é fácil, isso, ele consegue ter esse equilíbrio, toda a família dele, os outros filhos, a esposa, ele consegue ter um relacionamento e a partir dali, né, como ele disse, ele consegue perdoar as outras pessoas com muito mais facilidade e se tornou uma pessoa muito melhor. Então, além de essa menina que foi assassinada, ela serviu como exemplo para o próprio pai melhorar como pessoa. Então, toda essa dor que ele teve serviu justamente para ele se melhorar. Então, às vezes, a gente passa por dificuldades, ninguém passa por uma dor tão grande, né? Mas, às vezes, nas nossas dificuldades, da nossa vida, nossas tribulações, nossos problemas, às vezes a gente reclama demais, né? A gente pensa muito no nosso eu, tudo acontece comigo, e aí você acha que está passando os maiores problemas da vida, e está com um sofrimento grande, e às vezes não olha do lado, e tem irmãos com um sofrimento muito maior, e estão sofrendo bem. O que é sofrer bem? É não se revoltar, saber e procurar manter a fé, que isso é um momento passageiro, tudo passa. A gente vai passar por isso, e se nós conseguirmos manter a nossa fé, nós vamos sair muito mais fortalecidos e melhores. E cada vez mais nós vamos melhorando, que é o nosso objetivo de estarmos encarnados hoje aqui. Em resumo, é essa a função da dor nas nossas existências, porque é aonde, nesse sofrimento, a gente vai buscar um entendimento, a gente vai reforçar a nossa fé e nós vamos nos melhorarmos. Nós vamos ter o entendimento do porquê que passamos por isso. E se no primeiro momento a gente não fiz nada nessa vida para merecer isso, alguma coisa nós fizemos numa outra existência que agora, passando por isso, nós vamos estar nessa própria reflexão que estamos fazendo, nós já vamos se melhorar e isso serviu de prova para nós continuar a nossa caminhada de evolução, que é para nós sermos melhores, que é onde nós consigamos o bem em nós seja sempre maior que o mal, porque somos todos imperfeitos, e seguindo o exemplo do Mestre Jesus, né, que ele foi, por exemplo, um espírito que veio por missão, né? Todos sabemos, porque imagina um espírito perfeito que nem ele veio à Terra e sofreu muito, todo mundo sabe da história, foi crucificado, sofreu injúrias, incompreensões de todo tipo, mas ele veio passar essas dores justamente
para nos dar o exemplo de como nós possamos passar também por tudo isso e sermos melhores a cada dia.